Quero convidar você a ler comigo o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, se é que precisamos ler para saber o que está escrito lá. Porque talvez, se não é o versículo mais conhecido, é dos mais conhecidos de toda a cristandade, e mesmo daqueles que não professam a fé cristã, pelo tanto que já ouviram esse texto ser declamado pela Igreja de Cristo. Então, podemos ler todos juntos? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo fala de que Deus expressou o seu sentimento de amor para com o mundo. O mundo aqui descrito não é o sistema que rege a sociedade. Este mundo, assim traduzido por essa palavra, se refere aos seres humanos que o habitam. Então, o que está sendo dito é que Deus amou a você e a mim, a todas as pessoas, independente de cor, de naturalidade, nacionalidade, de origem social, de status social, independente de se criança, adolescente, jovem, adulto ou ancião. Deus amou a todos, de tal maneira que deu o seu Filho. Amar, portanto, é dar. Quem diz que ama, mas não dá a si mesmo pelo outro, se faz mentiroso, se faz hipócrita. Quando muito ignorante, desconhecedor a respeito do que verdadeiramente seja amar. Mas quando nós nos deparamos com tantos acontecimentos que levam a uma intensificação do sofrimento, surgem algumas perguntas. Lendo esse texto que diz que Deus é amor, e esse amor é tão intenso que Ele deu o seu próprio Filho por nós, por que sofrer? Afinal, há sentido para sofrimento? Qual a relação entre Deus, que é bondade, que é amor a ponto de dar o seu próprio Filho pelos homens, compaixão, com o sofrimento humano? Como podemos crer em Deus, que é descrito como amor, quando há sofrimentos tão intensos no mundo? Porque Deus não criou um mundo sem dor? Pensam tantos. Por que Deus não impede o sofrimento, já que Ele é amor? Será que Deus também sofre? Ou somente assiste o nosso sofrimento? São questões que estão presentes na mente de milhões e milhões de pessoas, e até mesmo em cristãos, aqueles que dizem crer nessa palavra e ter recebido ou terem recebido a Jesus numa aliança de vida eterna. Essas perguntas representam algumas das angústias mais universais e antigas da humanidade, pois não é fácil perceber o agir salvífico de Deus em nossa história humana, muitas vezes repletas de sofrimentos causados pela fome, pela guerra, pelas doenças, pela exploração de outros seres humanos, pelos desastres naturais, pela violência, pela marginalização e tantas mazelas que nós humanos sofremos. Será possível conciliar o sofrimento humano com o mistério do Deus vivo, que é amoroso e que amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho? A imagem divina transmitida pelos filósofos gregos antigos nos impede de ver Deus envolvido na história dos seres humanos, pois, segundo estes filósofos antigos, Deus é impassível e não se deixa tocar pelo sofrimento. Porque para esses filósofos a substância divina não pode
padecer, pois se padecesse, então não seria divino. Porque o ser divino não se permitiria a estes tipos de emoções. Assim, a afirmação da invulnerabilidade de Deus seria fruto do pensamento grego, em contraposição ao que diz a Bíblia, que nos apresenta Deus compassivo. Ele sente com. Quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, Deus convive com as suas criaturas, Deus escuta os clamores do seu povo que sofre, e Ele é compassivo, Ele sofre com. A Bíblia está repleta de passagens que expressam os sentimentos do Senhor em reflexo do que acontece conosco. Por exemplo, lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, nós lemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos o poder, a capacidade de provocar uma emoção, um sentimento em Deus, alegria. Dependendo das nossas atitudes, Deus se alegra. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 diz: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Logo, Deus sente prazer. Vemos também a palavra de Deus nos dar conta de que Deus odeia o divórcio. Então há sentimentos negativos, de tristeza, de repulsa no Senhor, como há sentimentos positivos de amor para com aqueles que o amam, para com aqueles que sofrem, compaixão para com aqueles que padecem. É o que diz o texto que lemos, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao nos depararmos com a dor, com o sofrimento, nós percebemos que somente se Deus conhecesse o sofrimento, poderia entender quem sofre. Quantas vezes você mesmo deve ter dito: você está falando isso porque você não está sentindo a dor que eu sinto agora. Você está falando isso porque você não sabe a intensidade da angústia pela qual eu estou passando. Mas se Deus é capaz de sofrer, Ele também é capaz de amar. Porque somente sofre quem ama, e nesse sentido o nosso sofrimento, ele afeta a Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que receberam Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, foram tornados filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, diz: ele veio para o que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, a estes foi dado um poder de serem tornados filhos de Deus. Foi dado poder de serem tornados filhos de Deus. Quem? Aqueles que Ele amou, que receberam Jesus como Salvador e Senhor, foram tornados filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Amém. Então, Deus se importa com o que você sente, com o que você sofre, com o que você passa. Ele se importa com o teu sofrer. A capacidade de sermos misericordiosos, de sermos compassivos, sofrendo junto com o nosso semelhante por suas mazelas, vem de Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, que Deus nos criou, macho e fêmea nos criou. Deus criou a sua imagem e semelhança. Isso significa que nós temos características em nós que vêm de Deus. Nós podemos amar, nós podemos odiar, nós podemos sofrer, nós podemos nos alegrar, e isto vem de Deus. Deus não está indiferente às nossas dores, às nossas angústias, às nossas lágrimas. Deus nos ampara e participa do nosso sofrimento, e a maior prova disto é de que Ele deixou a sua glória, se tornou homem, fazendo-se habitar entre nós como ser humano limitado,
e sujeito às mesmas dores e sofrimentos que nós passamos, que nós padecemos. Ele foi morto, sendo inocente, e a si mesmo se deixou ser morto, para que a sua morte inocente fosse uma morte vicária, pagando o preço total da dívida de pecado daquele que nele crê, e a ele receber como único, eterno, suficiente Salvador. Por que ele fez isso? Porque ele nos amou de tal maneira. Deus nos ampara e participa do nosso sofrimento. Talvez você esteja já descrente de que possa existir amor em virtude da pressão, da angústia, da opressão, do sofrimento pelo qual você tem passado. Eu estou falando agora mesmo com pessoas pela internet que talvez estejam vivenciando o dilema entre tirar a própria vida na ideia, na pretensão, na suposição de que isso vai aliviar e dar fim à sua dor e ao seu sofrimento, ou permanecer vivo e seguir em frente na expectativa de que algo aconteça para acabar com tudo isso. Eu estou falando agora com pessoas que estão sofrendo porque foram traídas, foram abandonadas, foram deixadas de lado, talvez que se deram tanto em amor e o que receberam em troca desse outro ser humano foi a traição, a dor que lhe restou por isso. Talvez eu esteja falando agora com pessoas que estão experimentando um sentimento de menos-valia tão intenso, por já não acreditarem serem valorosos o suficiente para alguém que, olhando para si, assim possa reconhecê-los. Eu quero dizer para você, da parte de Deus aqui, vim fazê-lo, que Deus, Ele sofre contigo, que Deus sofre em você, que Deus sofre por você. E eu quero te perguntar, não é maravilhoso saber que Deus existe e que se importa contigo? Porque se você diz que crê em Deus, na existência de Deus, esse Deus, o único, eterno e verdadeiro Deus, Ele te ama de tal maneira que Ele foi capaz de dar o seu próprio Filho por amar você, por me amar, por amar o mais terrível pecador, que aos nossos olhos nem sequer mereceria. Mas quem de nós pode dizer que mereceu tão extraordinário sacrifício de dar a Deus o seu próprio Filho, por amor, por compadecer-se de nós, por não desejar que nós, nenhum de nós, vivêssemos a morte eterna, o sofrimento eterno, a separação eterna de Deus. Pense um pouquinho sobre isso. Talvez você esteja desacreditado. Será mesmo que Deus existe? Deus existe, porque tudo existe. Você abre os olhos e você vê, é Deus quem criou. Deus criou a natureza, Deus criou você, Deus criou o homem. Não nos criou nesta condição imperfeita, cheio de mazelas, realizando tantas coisas negativas e más. Deus não tem responsabilidade quanto às coisas ruins que acontecem na vida e que nós sofremos. Elas são consequências do pecado, exatamente do homem estar vivendo separado, distanciado de Deus. Talvez você em algum momento tenha se lançado em uma condição de incredulidade quanto à existência de Deus, por olhar tantas mazelas ao seu redor e quem sabe até mesmo por sofrer tanta injustiça. Mas saiba que estas coisas, Deus olha para elas e Deus sofre. A palavra de Deus nos faz ver isso claramente, que apesar desse mundo ter se tornado desse jeito, e o ser humano que Deus criou para ser perfeito e bom, como Ele, acabou assumindo características daquele que conspira para que nós tenhamos uma vida miserável nessa terra.
e uma vida absolutamente miserável na eternidade. A ausência de Deus. A Bíblia chama este de Satanás, do diabo, do tentador, aquele que conspira contra a nossa paz, nosso equilíbrio, a nossa satisfação. Mas Deus ama você de modo tão extraordinário. Deus me amou de modo tão extraordinário, que apesar de sermos inimigos dele, por que inimigos dele? Porque sendo pecadores, fazemos coisas que o ofendem, que o entristecem. E a palavra de Deus diz sobre aqueles que receberam Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. São gemidos de dor, de tristeza. O Espírito Santo, ele chora por aqueles que ele vê se perdendo, por aqueles que estão caminhando à margem da verdade, da salvação, e a passos largos, seguindo em direção à separação eterna de Deus. Você está sofrendo? Você tem passado por momentos difíceis? Você está experimentando um sentimento de menos-valia que faz parecer que nada vale a pena, que Deus não existe? Se Ele existisse, Ele se importaria contigo? Pois Ele se importa. E Ele se importou muito antes de você existir, enviando o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que, se você tiver um encontro íntimo, pessoal e revelador com Ele, a tua vida possa ser transformada, como foi a minha e de tantos que estão aqui e que podem testemunhar depois que recebi Jesus. A minha vida foi transformada. Eu antes não tinha esperança, eu antes não vivia com paz, eu antes não me sentia satisfeito a respeito de coisa alguma, eu vivia com vazio dentro de mim que eu não sabia com o que preencher, e em tudo tentei, e o que consegui foi aumentar ainda maior esse vazio, ainda mais. Mas quando eu encontrei Jesus, a vida passou a ter sentido, viver passou a ter significado, eu passei a ter significância, porque eu entendi e eu criei nesse amor tão grande, extraordinário, do único, eterno e verdadeiro Deus, que me amou de tal maneira que deu seu próprio Filho por mim. Você não precisa sair daqui essa noite, você não precisa sair dessa transmissão, desse culto, você que está aí do outro lado da telinha, da mesma forma que você estava quando começou. Você pode sair daqui hoje com a sua vida transformada, para começar uma realidade nova, virar uma página na sua vida. Livro 1 até o dia de hoje, livro 2 a partir de hoje com Jesus. Tudo que você precisa fazer é entregar sua vida para Ele. Tudo que você precisa fazer é uma aliança com Ele, uma aliança de vida eterna. Tudo que você precisa fazer é trocar o idioma que você tem usado, a linguagem que você tem usado, essa linguagem negativa que coloca em seus olhos uma visão negativa da vida, que coloca dentro de você uma expectativa negativa em relação à vida. Troca essa linguagem para a linguagem que vem de Deus, a linguagem que vem do Espírito Santo, que vai proporcionar a você um olhar diferente, um enxergar com clareza, a partir do momento em que você começa a colocar em Jesus a sua fé, a sua esperança, e a viver pelos princípios e valores estabelecidos por Ele na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Você também vai poder experimentar o agir sobrenatural de Deus, que te ama de tal maneira que quer ver você transformado num novo e melhor alguém, num novo e melhor ser,
de alguém que está sem expectativa e sem perspectiva positiva, para alguém que vai enxergar o amanhã com a esperança, na certeza do amor de Deus por você, que vai te capacitar a caminhar com passos firmes na construção de um novo dia, de um novo tempo, de um futuro com paz, equilíbrio e satisfação, e ao findar essa vida, com a vida eterna, lá no céu. E esse é o Deus que te ama, de tal maneira que deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para a tua salvação.